E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de matemática do ensino médio. Hoje a gente vai trabalhar com os conjuntos numéricos, beleza? Semana passada a gente falou um pouco da teoria, não foi? Dos conjuntos, falando de intersecção, união, as relações, enfim. E dessa vez nós vamos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento de conjuntos numéricos. Conhecimento esse que a gente já aprendeu um pouco sobre nas aulas de nivelamento de matemática, né? Tá aí disponível aí para vocês na playlist de matemática básica. Beleza? Então vamos lá. Perfeito. Então tá aqui nossa primeira tela, né? Nossa capa, conjuntos numéricos, curso de matemática do ensino médio. E lembrando, né? O nosso curso, tanto as explicações quanto os exercícios, todo o curso de matemática aqui é baseado no livro 360 Matemática Fundamental, uma nova abordagem, que vocês podem procurar para consultar, beleza? Então, vamos continuando. A primeira coisa que a gente poderia falar era a origem dos números, tá? Como se deu esse processo de criação dos números, de realmente explorar esse conceito e tudo, contagem, enfim. Eu não quero falar muito sobre isso aqui, porque a gente tem uma abordagem um pouco mais prática, do conhecimento, mas eu também não quero menosprezar o assunto, porque é importantíssimo e nos traz muitas respostas, do que a gente, muitas vezes tem dúvidas. Então é importante a gente conhecer um pouco mais sobre a história, da matemática, a origem dos números. E aqui eu quero deixar para vocês a tarefa de pesquisar, assim como semana passada teve uma pesquisa, né? Eu quero deixar para vocês a pesquisa sobre essa origem dos números. E como ser generoso, né? Eu já vou estar aí deixando um, no caso, um site, um link aí que vocês podem estar acessando, para ser uma primeira referência para vocês, tá? É uma boa referência, vocês podem começar estudando por aí. É, lembrando que o material fica disponível, essa apresentação fica disponível em PDF, vocês podem copiar e colar, no caso, esse endereço desse site. E também vai ficar disponível a nossa lista de exercícios a respeito do assunto. Mas não deixem de dar uma lida, de dar uma procurada sobre a origem dos números, beleza? Temos aí os conjuntos dos números naturais, talvez os números mais intuitivos, né? Os mais usados no dia a dia. Ó, é, os números naturais, eles têm origem no zero. É um conjunto numérico, beleza? Que ele tem uma origem. E nesse caso é o zero. E ele se expande infinitamente no sentido dos números positivos, ou seja, à medida que a gente vai colocando número, mais vai tendo número. Então não tem um número definido. Até aqui é o conjunto dos números naturais. Não. Ele é infinito. E como é que a gente acrescenta? A gente vai acrescentando esses números, aumentando eles em uma unidade, beleza? A gente sempre vai, por exemplo, pegando o seu antecessor, aumenta em uma unidade, vai dar o próximo número que vai compor o conjunto dos números naturais, beleza? Então nós temos aí uma reta e temos aí uma lista, né? Essa lista está representando esse conjunto dos números naturais. Lembrando, né? Os conjuntos sempre são representados por letras maiúsculas. E esses conjuntos numéricos que nós vamos estudar hoje, eles têm letras especiais. No caso, essa letrinha N aí, que tem um tracinho a mais nesse N, tá? Então, temos aí a lista, ó, representando o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E temos também uma reta numérica que representa também essa, esse, esses números colocados em uma ordem, dando uma ideia de sentido, né? No caso, iniciou no zero ali, né? Vai aumentando em uma unidade, ó. Um,
Para gerar um novo, acrescenta uma unidade, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Nós temos aqui a representação de um enésimo elemento e o enésimo mais um, beleza? Dando a ideia de que ele é, 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 vai infinitamente, beleza? Então, esse conjunto dos números naturais, ele apresenta um subconjunto, tá lembrado lá, né? Ou seja, é um conjunto que está contido nos números naturais. Esse subconjunto é o conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, são todos os números que estão no conjunto dos números naturais, fora o zero, porque zero tem o seu valor nulo, né? Não tem valor algum. Então, ele é representado por a letrinha N do conjunto dos números naturais e um asterisco. Toda vez que vocês verem um conjunto com asterisco, no caso dos conjuntos numéricos, né, é representando um conjunto de números não nulo, beleza? No caso, nesse caso aqui é os naturais não nulos. E aí nós temos aí na linguagem matemática, né, dizendo, ó, o conjunto dos números naturais não nulos está contido no conjunto dos números naturais. Ou seja, o conjunto dos números naturais não nulo está envolvido pelo conjunto dos números naturais. Beleza? Então, continuando. Nós temos aí o nosso segundo conjunto. Veja que são ideias um pouco mais rápidas, né? O nosso segundo conjunto é o dos números inteiros, beleza? Os números inteiros, a gente vai ver, ele já é um conjunto bem maior, né? Um conjunto maior do que os números é, naturais. E nós temos aí uma definição aí, ó. Para cada número natural não nulo, podemos obter dois números, um positivo, o símbolozinho do mais, e outro negativo, o símbolozinho do menos, sendo os positivos e o zero os números naturais. Estes são os números inteiros, representado pela letra Z, um pouco diferente ela, né? Então, o que é que nós temos? Se a gente for olhar para os números naturais, se a gente pegar todos os números naturais não nulos, beleza? A gente pode duplicar a quantidade de elementos que vai formar justamente o conjunto dos números inteiros. E como é que a gente duplica? A gente vai pegar o número, uma versão dele vai ter o símbolo de mais, gerando o número positivo. Até então não existia positivo e negativo, só existiam esses números, né, nos números naturais. E o outro, a outra cópia dele, no caso, a gente vai colocar o sinal de negativo, gerando os números negativos. Então a gente vai ter como centro desse conjunto o zero, tá? Que ele não é nem positivo nem negativo, é um valor nulo. À direita, se a gente for andar, no caso, à direita, se a gente for andar, a gente vai ter os valores positivos, tá? Aumentando, aumentando e aumentando. E à esquerda, nós vamos ter os valores negativos que vão estar diminuindo cada vez mais. Lembrando, quando a gente acrescenta, a gente está caminhando para os números positivos, né? Então, a gente está aumentando o valor. Agora, não deixe se enganar pelo o número que está escrito. Quanto mais distante do zero para a esquerda, menor é o valor. No caso, quem é maior, menos 2 ou menos um? Menos um é maior do que menos 2. Por quê? Porque o número negativo, à medida que ele vai se distanciando do zero, ele vai ficando cada vez menor. Então, por isso que a gente diz que os positivos aumentam e os negativos diminuem, tá? Ficam menores à medida que se afastam do zero, enquanto os positivos ficam maiores. Nós temos aí uma lista mostrando aí, né, os conjuntos dos números inteiros, a letra Z, diferentona aqui, em maiúsculo. Já está aqui, ó. Aqui, ele vai ser um conjunto que começa no zero,
beleza? Tem como centro o ponto de partida o zero, e ele se expande infinitamente em número de elementos para os números negativos e se expande infinitamente para os números positivos, tá? Então, ele é infinito para os dois lados, no caso, né? Tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Os conjuntos naturais não, né? Era só para o lado positivo. E temos a reta aí também trazendo a mesma ideia. E aí a gente pode falar de alguns subconjuntos dos números inteiros, beleza? Um primeiro subconjunto é os inteiros não nulos. Olha aí o Zzinho com o Z maiúsculo com o asterisco, né? Apresentou esse asterisco num conjunto numérico, é porque ele é um conjunto não nulo. Então, vão ser todos os valores, aqui até está errado, ó, eu até errei aqui na digitação, vou até mudar, quando for botar para vocês, são todos os elementos desse conjunto que são diferentes de zero. Ah, mas o menos um não é menor que o zero? É, mas o menos um não é um valor nulo. Ele é menor ainda do que um valor nulo, né? Ele é negativo. E o 1, 2, 3, eles também representam outros valores que não são zero, não são nulos. Temos aí também os inteiros positivos, os inteiros não positivos, desculpa, os inteiros não positivos, que é o Z maiúsculo, com esse menos sobrescrito aqui, tá? Esse menos sobrescrito aqui está mostrando, ó, ele é um conjunto dos inteiros que eu estou só interessado nos que não são positivos. E aí eu representei, botei o menos para lembrar vocês que tirando os positivos, nós vamos ficar com os números negativos. Porém, também ficamos com o zero, tá? A gente não está dizendo que ele não é nulo, beleza? Então, nós temos aí o zero, o menos um, menos 2. Então, vão ser todos que não são positivos. E a mesma coisa para os não negativos. É o z com esse mais aqui subscrito, beleza? Então, vai ser todos os números que não são negativos. O zero, ele não é nem negativo nem positivo, e todos os números positivos, beleza, pessoal? Então, assim, bem simples essa ideia desses subconjuntos. Lembrando, esses subconjuntos todos estão contidos no conjunto dos números inteiros, tá? Os subconjuntos dos números inteiros. Temos aqui também um conceito interessante. Os números inteiros, todos eles apresentam um oposto, ou, como a gente pode também chamar, um simétrico, beleza? O oposto de um número é justamente quando a gente troca o sinal dele, beleza? No caso, o 1, oposto de 1, como está aí no exemplo, troca o sinal, não é 1. Quando não tem sinal algum, significa que ele é positivo. Então, o oposto de 1 positivo é 1 negativo. O oposto de 7 é menos 7. O oposto de menos 11, troca o sinal, mais 11, ou só 11, né? Aí o zero. O zero ele não tem sinal. Então, o oposto é ele mesmo. O oposto de zero é zero, beleza? E nós também temos o valor absoluto, ou a gente pode também chamar de módulo, beleza? Ó, quando falamos de módulo, valor absoluto de um número inteiro, estamos falando da distância entre ele e o zero, beleza? Então, por exemplo, quando nós temos assim, módulo de 3, se lê dessa forma, né? O módulo do número 3, o módulo do número menos 9, no caso aqui faltou o menos, né? Seria de menos 9. O resultado deles sempre vai ser a quantidade de casinhas que a gente andou para chegar no zero. Então, ó, se a gente está aqui no 3, beleza? Se a gente andar uma, duas, três casinhas para chegar. Se a gente está aqui no menos 9, beleza? A gente anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 casas.
para efeitos práticos, tá, pessoal? É só a gente repetir o número com o sinal de positivo. Vai ser sempre a resposta do módulo, tá? Ele sempre retorna o número que está entre essas barras, que é o sinal que representa o módulo. Tudo que está entre as barras é o que está sofrendo a ação do módulo, tá? Então, o que é que a gente faz? A gente sempre vai retornar o número que está entre esses módulos sem o sinal de negativo ou positivo. Sempre vai ser apenas o número. E isso a gente sabe que representa um número positivo. Beleza? Então, o módulo de 3 é 3. O módulo de menos 9 é 9. Veja que o sinal aí de negativo sumiu. Beleza? Então, nós já sabemos o conceito de oposto e simétrico, né? São sinônimos. E o conceito de módulo e o de valor absoluto, que também é a mesma coisa do módulo. Beleza? Então, vamos lá. E aí a gente já começa a relacionar os nossos conjuntos numéricos. Nós temos aí a representação de um diagrama de Venn do conjunto dos números naturais. E se a gente for relacionar ele com o conjunto dos números inteiros, a gente vai ver que os números dos conjuntos inteiros contêm, ó, o sinal, contém os conjuntos dos números, o conjunto dos números naturais. Beleza? Ou seja, o conjunto dos números inteiros envolve o conjunto dos números naturais. Então, inteiros, naturais, os inteiros estão envolvendo o conjunto dos naturais. Beleza? Por quê? Porque aqui temos o zero, mais um, dois, três, quatro. Mas aqui dentro do conjunto dos naturais não tem negativos. E os dos inteiros, ele tem menos um, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Beleza? E também tem o zero e os números positivos. Então, o conjunto dos inteiros, na verdade, está englobando também os elementos do conjunto dos números naturais. E aí a gente vem para um conjunto dos números racionais. E aí a gente já começa a trabalhar com uma nova ideia que acredito que muita gente tenha sofrido o impacto da primeira vez que viu esse conjunto na escola. Os famosos números com vírgulas, as famosas frações. Mas a gente já viu no curso de nivelamento que a gente não tem o que temer as frações, os números com vírgula, não tem o que temer deles, né? Se você ainda não assistiu e tem ainda um pouco de receio de trabalhar com fração e alguma coisa assim do tipo, volte lá na playlist na playlist do curso de matemática básica, tá? Que é um nivelamento para a gente todo mundo ficar no mesmo patamar. E aí você volta para cá para dar prosseguimento à construção do seu conhecimento. Mas temos aí o conjunto dos números racionais, representado por essa letra Q aqui, beleza? Ele tem uma regra de formação. Vamos ver essa regra de formação. O elemento x, tal que x seja igual a A sobre B. Então, x seja esse elemento, os números que participam, que compõem os números racionais, são uma fração. Só que essa fração tem uma regra de formação. Com A pertencendo aos inteiros, beleza? Então, o numerador dessa fração só pode ser números inteiros, beleza? E B tem que pertencer aos números inteiros não nulos. Ou seja, o denominador da fração, que forma, no caso, os números do conjunto racional, tem que ser diferente de zero. Beleza? Então, se a gente tivesse menos 3 sobre 2, valendo. Se a gente tivesse menos 7 sobre menos 11, valendo. Agora, se a gente tivesse 2 sobre 0, isso aqui não pode, tá? Não pode ser nenhuma fração com valor no denominador, um valor nulo. Beleza? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó.
Ah, mas e onde é que estão os números com vírgula? Se a gente dividir essas frações, a gente vai encontrar justamente esses números decimais, beleza? Então, nós temos aqui, ó, 0,33333. Ele é um número racional. A gente pode representar ele pela fração 1 sobre 3, ou como a gente pode falar, 1/3. 0,13, a gente pode sim representar também como 13 sobre 100, tá? Menos 12, eita, isso aí não é nem número com vírgula. E pode? Pode sim, a gente já viu lá no curso de nivelamento que todo número inteiro, todo número natural, na verdade é uma fração onde o denominador é 1, tá? Porque se a gente dividir menos 12 para 1, vai dar menos 12. Qualquer coisa dividido por 1 vai dar ela mesma, tá? Agora temos aqui, ó, 9 sobre 2, uma fração que vai dar 4,5. 13 sobre 6 vai dar 2,1666666. Aí a gente vai entrar num conceito que a gente vai ver de dízima periódica, tá? Temos aqui também 14 sobre 33, que aí dá 42, ou 0,424242. Pessoal, a dízima periódica é quando a gente tem um número depois da vírgula, ou uma sequência de números, que eles se repetem indefinidamente. Eles vão se repetindo, 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 repetindo e não param de se repetir. Isso é o que a gente chama de dízima periódica. Por exemplo, 0,3333, ó, é uma dízima periódica. Esse 3 aqui está se repetindo infinitas vezes. Quanto mais a gente for calculando essa divisão, mais 3 vai aparecendo, tá? Aqui, se a gente for dividir 13,6, tá? 13 sobre 6, na verdade. Se a gente for dividir, a gente vai achar o valor 2,16. E se a gente continuar dividindo, vai ser 6, 6, 6, 6, e assim indefinidamente. Aí, o que é esse tracinho aqui sobre o 6? Uma forma de representar a dízima periódica é a gente botar reticências e pronto, a gente já sabe que ali ele vai continuar infinitamente. Outra forma da gente representar é colocando um tracinho nos números que se repetem. Nesse caso aqui, do 2,16, o 1 só vai aparecer nesse momento. Depois é o 6 que vai ficar se repetindo. Já no caso aqui do 0,42, e infinitamente 42, né? A gente poderia representar como 0,42 e um tracinho em cima, tá? Porque aí a gente já ia saber quais são as sequências de números que vão se repetir. Caso vocês queiram, no caso, representar com as reticências, coloquem toda a repetição, tá? No caso, aqui é 42 e começa a se repetir. Mas se, por exemplo, fosse 0,2764, vai começar a repetir 2764 de novo? Aí, beleza. Eu gosto de botar pelo menos 2 vezes, né? Quando vai colocar. Mas aqui, ó, se você fizer isso, você já disse, ó, vai mudar o 2764. Mas o melhor era se fizesse assim, ó. Beleza? Botasse tracinho, porque aí você tá dizendo, ó, é esses números que vão ficar se repetindo. Beleza? Então, continuando. Eita, eu até escrevi em cima aqui, né? Deixa eu até apagar. Eita, pronto. Então, são dízimas periódicas. Beleza? Todos esses aí que estão marcados são dízimas periódicas. Então, vamos continuar. Se a gente agora colocar na reta, do caso, uma reta numérica, os valores que a gente estava colocando antes, né, dos naturais, dos inteiros e agora dos racionais, a gente vai ver que antes a gente só tinha de unidade em unidade, né? 0, 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim. Os números racionais, eles vão começar a estar entre esses valores que são valores bem fechadinhos, bem bonitinhos, né? Então, vai aparecer menos 2,5, menos 7 sobre 4,
menos 1,5 e assim por diante. 1/4 aqui, né? Menos 0,5, 0,5, enfim. E vai aparecendo cada vez mais valores, tá? São infinitos valores. Entre 0 e 1 tem infinitos valores aí entre as duas, porque a gente pode ir aumentando o número de casas decimais e aumentando, aumentando e nunca ia ter fim. Se a gente for, eu quero achar todos. Não dá para achar todos porque eles são infinitos. Então, dentro de cada unidade tem um infinito de números, tá? E lembrando, eles se expandem infinitamente também para os números positivos quanto para os números negativos. Eu até estou trocando lado, né? Os números positivos e os números negativos, tá? Então vamos lá. Aqui a gente também vai ter a ideia de oposto simétrico, tá? De módulo e tudo. Só quis botar aqui para vocês verem, né? Que no caso o oposto de 0,275 é menos 0,275. O oposto de menos 21 sobre 9 é 21 sobre 9. Veja que eu só estou trocando sinal. O valor absoluto, ou seja, o módulo de menos 3,68 é 3,68. O módulo de 7 sobre 16 é 7 sobre 16 e assim por diante, tá? Fica o mesmo conceito. Beleza, pessoal? E aí a gente vai relacionar eles. Os números naturais, a gente já sabe a relação com os números inteiros, né? Os números inteiros envolvem, ou seja, os números inteiros contêm os números naturais. E os números racionais contêm os números inteiros, que a gente também pode dizer que os números racionais também contêm os números naturais, já que os racionais, os inteiros estão contidos nos racionais e os naturais estão contidos nos inteiros. Vai aquela propriedade de, de, de transferência, no caso, né? Que a gente viu na aula passada, eu esqueci a palavrinha. Mas aí nós temos aqui os subconjuntos, que são os mesmos, bem dizer, só que agora com os números racionais. Os racionais não nulos, ou seja, todos aqueles são diferentes de zero. Os não negativos, ou seja, todos os que são diferentes de qualquer número negativo, incluindo o zero, aí no caso o zero e os positivos. E os racionais não positivos, que é o zero e os negativos. Beleza? Um conceito novo que vai aparecer aqui nos racionais é o inverso. Um número inverso de um racional, tá? Antes a gente não tinha esse conceito, a gente tinha oposto simétrico e tinha o módulo e o valor absoluto, né? Aqui a gente vai ter também nos racionais o inverso. Ó, diz assim, ó, o inverso de um número racional é outro número racional que tem o seu denominador e numerador trocado de lugar. Ou seja, é quando a gente inverte a fração, beleza? Se o nosso número racional é 1/4, o número inverso de 1/4 é quando a gente pega o denominador, manda para o numerador e o numerador vem para o denominador. Então vai ficar 4 sobre 1, que isso aqui a gente conhece como apenas 4, né? A gente não precisa representar a fração quando o denominador é 1. Ah, mas e aqui, ó? Aqui não é uma fração. É uma fração sim, minha gente. Toda vez que a gente tem um número inteiro ou natural, na verdade é uma fração com denominador 1. O inverso dessa fração vai ser quem? Vai ser menos 1 sobre 12. Lembrando, o inverso não altera o sinal do número, tá? Isso aí é o oposto, tá? O inverso só troca a posição do numerador e do denominador. E aí eu deixei essa pergunta aqui, ó, que a gente vai responder. O inverso de 0,5. Eita, o inverso de 0,5. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que transformar isso em fração. 0,5 tem algumas formas da gente transformar. A gente sabe que 0,5 é metade de um inteiro, né? Se é metade de um inteiro, é um meio. É um meio, tá? Então, o inverso de 0,5 é, na verdade, 2. Porque invertendo aqui numerador, denominador com numerador,
esse 2 vai ficar ser 2 sobre 1, que isso a gente representa simplesmente por 2. Outra forma da gente representar seria a gente dizer que, ó, 0,5 é igual a 5 sobre 10. É aquela história de fração decimal que vocês podem já ter visto ou não. Eu não me lembro se a gente abordou, mas fica aí uma coisa interessante para pesquisar, né? Qualquer número com vírgula a gente consegue transformar em fração decimal, né? No caso, vocês podem pesquisar aí, ó, fração, bem bonita a letra, decimal, beleza? E se a gente inverter, não vai ser mais igual, né? Vai ser 10 sobre 5. Se a gente dividir 10 sobre 5, se a gente fizer essa divisão 10 dividido por 5, a gente vai chegar ao mesmo resultado, o número 2. Beleza? Tranquilo, né? Então, vamos lá continuar. Ó, eu tô com o costume agora de escrever em cima, né? Deixa eu dar uma apagada aqui. Se multiplicarmos, isso aí é um lembrete aí para vocês. Se multiplicarmos. Ah, não, um lembrete não. Isso aqui é uma coisa interessante. Se a gente multiplicar, ou seja, quando a gente fala fazer o produto, é uma multiplicação. Produto significa multiplicação na matemática. Se a gente fizer esse produto de um número racional com o seu inverso, sempre, sempre, sempre vai dar 1, tá? A gente viu aqui, ó, lá no curso de nivelamento, multiplicação de frações, né? Vamos pegar aqui, ó, esse primeiro exemplo. Se eu tenho 1/4 e vou multiplicar pelo seu inverso, que é 4 sobre 1, a gente vai multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, né? Vai ficar 4, que é 1 vezes 4, sobre 4 vezes 1, que também é 4. Quando a gente tem um denominador, o numerador igual ao denominador, esse resultado é 1, porque é a mesma coisa que eu estou dizendo. Opa, se eu tenho R$ 4 para dividir entre 4 pessoas, cada pessoa só vai ficar com 1. Então, essa é a resposta. Beleza? Então, sempre que a gente multiplicar um racional pelo seu inverso, a gente vai conseguir, sim, o valor de 1. Beleza? E aí a gente chega também num conjunto polêmico dos números irracionais, né? Polêmico assim porque pode dar um nó na cabeça, alguma coisa assim, mas eles são importantíssimos para a gente, agora que a gente também utiliza senha eletrônica, usa muito criptografia, né, nos nossos meios de comunicação, no banco, né, a gente quer que seja tudo bem secreto. Os números irracionais, especialmente também o número pi, né, que é um número famoso, um número de Euler também, que é esse ezinho aí, é outro número irracional famoso. Eles são muito importantes para a criptografia, assim como os números primos, né? Que aí não tem muito a ver com os racionais. Mas eles são importantíssimos para essa área. Então vamos lá. Os números racionais, como a gente estava vendo antes, são os números que têm a sua parte decimal infinita. Eita, eu botei errado aqui. Eu botei os números racionais. Na verdade, são os números irracionais. São os números irracionais são os números que têm a sua parte decimal infinita e não periódica. Vamos ver aí o que é que significa isso. Ou seja, os números depois da vírgula não se repetem em um padrão. E quanto mais calculamos, mais números aparecerá. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, radicais não exatos, eles são números irracionais, tá? E a gente vai ver aqui. O número de Euler é um número famoso, no caso, utilizado em muita conta realmente. É um número irracional. Veja que ele tem números decimais infinitos. Veja que eu botei a reticência. Mas a gente não tem um padrão de repetição.
Você pode até tentar enxergar algum padrão de repetição, mas quanto mais você for tentando confirmar, mais você vai falhar, tá? Assim como o número π. Acho que é um dos números racionais mais famosos, realmente. Veja que ele não tem nenhuma coisa que indique, não, ele vai seguir dessa forma. Então, ele não é periódico. Periodicidade, pessoal, dá a ideia de repetição, tá? Período, toda vez que vocês verem período, a gente está falando de repetição. Beleza? Quando vocês verem essa palavra. Então, ele tem infinitos números na parte decimal, mas ele não tem nenhum tipo de repetição de um padrão. Beleza? Então, nós temos aqui no outro radical que não é exato. Quando eu digo radical exato, é, por exemplo, raiz de 4, que vai dar 2. E ponto final. Beleza? Raiz quadrada de 4, né? Raiz quadrada de 25 vai dar 5 e ponto final. Não tem o que discutir. Beleza? Esse é o valor, é exato o valor, vai dar um número natural. Agora, se a raiz começa a dar uns números mais quebrados, você vê aí, não tem negócio exato, eu tenho que sair aproximando, esse número é um número irracional. Beleza? Vamos ver aqui uma aplicação. Às vezes a gente quer achar o diâmetro, ou diâmetro não, a diagonal eh, de alguma figura geométrica e tal, e esse valor pode dar um número irracional. E vocês muitas vezes podem sim encontrar, no caso, como resposta, um valor com a raiz, não resolvido, um valor que não tem um número com vírgula, tá? O pessoal para justamente na raiz. Por exemplo, a diagonal desse quadrado de 1 por 1. A gente sabe, para calcular a diagonal desse quadrado, né? A gente tem aqui um triângulo retângulo. E a gente tem um valor dos dois catetos e quer achar o valor da hipotenusa. Isso falando essas palavras, já vem a ideia logo, né? Pitágoras. Se a gente já estudou, né, no caso, aqui no curso de nivelamento, Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Cateto 1 e cateto 2. Os catetos aqui valem 1. Então, 1 e 1. Beleza? Todos dois aí ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Somando aqui, 2. Passando essa potência ao quadrado para o outro lado, né? Eu já expliquei lá no curso, então vocês voltem lá para ver. Então, é colocar a raiz quadrada do outro lado. Então, vai ficar a raiz quadrada de 2. Se a gente for tentar achar a raiz quadrada de 2, a gente vai ver que, vamos tentar achar aqui. Eu sei que 1 vezes 1 vai dar 1, então tem que ser maior do que 1. Então, se for 2 vezes 2, vai dar 4. Então, já passou, né? Vamos tentar com 1,5. 1,5 vezes 1,5. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. 1,5 vezes 1,5. Beleza? Vai dar 5 sobre 2, né? 5 vezes 5 dá 25. Desce o 5, sobe 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Agora a gente vai somar. Vai dar 5. 7 mais 5 vai dar, no caso, 12, não é isso? Sobe 1, desce o 2. E aqui, 2. Quantas casas decimal nós temos? Uma, duas. Então, duas casas decimal aqui embaixo. Uma, duas. Beleza? Então, opa. 1,5 vezes 1,5 é 2,25. Então, já deu maior, né? Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos, mais uma vez, aproximar. Então, a gente sabe que agora o valor da vez aí, o mais perto que a gente chegou foi 1,5. Beleza. Então, eu sei que vocês sabem fazer isso, tá? Eu quero só conversar com vocês uma coisa. Deixa eu pegar agora aqui 1,4 para a gente ser mais rápido. 1,4 vezes 1,4. 4 vezes 4
dá 16, não é isso? Sobe 1. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. 4 aqui, né? 1 vezes 4 dá 4 e 1 vezes 1 dá 1. Vamos somando aqui, né? 6, 5 mais 4, 9 e desce 1, né? Vírgula. Então, nós temos agora 1,96. Ah, aqui já ficou mais próximo. 1,20, 1,5 ao quadrado dava 2,25. Não é isso? 1,4 ao quadrado dá 1,96. Mas ainda assim não é 2, né? Está mais próximo. O 1,4 ganhou, está mais próximo, né? Então, vamos aproximar mais. A gente sabe que está entre 1,5 e 1,4. Então, aproximando mais. Vamos lá. Aproximando mais. Vamos pegar 1,45. 1,45 vezes 1,45. Beleza? 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22, desce 2, sobe 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 4 vezes 5 dá 20, desce o 0, sobe 2. 4 vezes 4, 16, mais 2, 18, sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. E por fim, 5, 4. É isso? Vamos lá. Somando 5, 2. Aqui vai dar 5 mais 7 dá 12. Mais 8 dá 20. 0, sobe 2. Agora, 2 mais 4, 6. Mais 5, 11. Fica 1 e sobe 1. E aqui vem o 2. Não é isso? Quantas casas decimais? 4. 4 casas decimais. Nós temos aqui 2,1025. Está mais perto ou mais próximo do que de 2, o 1,96 ou 1,1025? Quem está mais próximo é o 1,4, não é isso? Que é 1,96, 1,4 ao quadrado. Veja aqui, aí agora eu tenho que achar um valor entre 1,4 e 1,45. Vamos fazer essa última. Eu vou mostrar um ponto para vocês. Vou apagar aqui. Então, aqui a gente já tem o seguinte. 1,45 que vai dar 2,10025. Beleza. Então, vamos pegar agora. Vamos chutar um valor. 42. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Agora aqui é só repetir, né? 2, 4 e 1. Vamos somar. E 4, 8 mais 8, 16. Sobe 1. 2 mais 6 dá 8, mais 2 dá 10, mais 1 dá 11. Então, 1 sobe 1. 1 mais 4 dá 5, 5 mais 5 dá 10. Sobe 1. Então, aqui já ficou 2. Quantas casas decimais? 2, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Beleza. Então, nós temos aqui agora 2,0164. Já está mais próximo do 2, né? Do que o 4,96. Então, se a gente fosse parar aqui, tá bom, eu já me satisfiz. Então, a gente pode dizer que raiz de 2 é aproximadamente, esse sinal com tio quer dizer aproximado, 1,42. Eu estou fazendo uma aproximação. Quando eu faço uma aproximação, eu estou aceitando um erro, tá, pessoal? Eu estou aceitando um valor
com uma margem de erro, tá? Então não é um valor exato. Se é um valor assim que você dizer, não, é esse aqui. Não, você está dizendo, ó, pode ser 1,42. Para o que a gente quer, a precisão já está mais que suficiente. E essa é uma ideia interessante que a gente pode abordar, a questão de precisão. Nem sempre é interessante a gente ter um número com 20 casas decimais para dizer, não, aqui é o mais preciso. Não, se a gente tivesse fazendo uma construindo em madeira essa grade aqui, né? Que é no caso, um quadrado com essa diagonal nele aí. Para que eu ia dizer, ó, eu quero um pedaço de madeira com 1,42, terelei, terelei, lá. Não, eu digo logo, já sabendo que eu posso errar na fabricação, tem um ajuste ali, eu vou pegar para mais. Ó, me dê um 1,45 metros, centímetros, ou 1,50 m, 1,5 m, no caso, que aí eu faço ali o ajuste necessário para dar. Beleza? Não é tão interessante, às vezes, a gente trabalhar com muitas casas decimais. Só se for necessário realmente uma precisão absurda, tá? Mas se não, pessoal, a gente pode trabalhar com valores aproximados e as coisas vão dar certo também, tá? Então, quando a gente não quer nenhum erro, a gente deixa esse formato aqui. Esse formato é o que está dizendo aí que não tem nenhum erro. Eu estou dizendo, ó, é raiz de 2. A raiz de 2 é um número irracional, ou seja, a parte decimal dele é infinita e não periódica. Então eu não posso dizer quanto é que é. A mesma coisa de uma dízima periódica. Eu também não eu vou ter que aproximar. Eu quero um terço. Beleza, um terço. Ah, não, eu quero 0,333333333. E aí, não, bota aí 0,34 logo. Beleza? Enfim, já vai dar certo a conta. Ou 0,3 no caso, né? Claro, tem as regras de arredondamento, tá? Se a gente estiver falando da parte da teoria. Agora, quando a gente fala em fabricação, se a gente for falar de fabricação aqui, a gente sempre vai pegar para mais, né? Uma margem de erro para mais. Beleza, continuando. Nós temos aqui, no caso, um triângulo. No caso, um triângulo retângulo. E o que é que a gente vai fazer com esse triângulo retângulo? A gente tem um intuito, pessoal, de representar aqui esse valor numa reta numérica. E uma das formas da gente fazer essa representação é fazendo com uma circunferência. Mas a gente vai entender melhor como é que a gente vai representar. Porque posicionar um número que a gente não sabe o valor dele exatamente é um pouco difícil para a gente dizer, não, é exatamente aqui. Então a gente vai utilizar de um método geométrico para representar nessa reta numérica. Beleza? Então nós temos aqui esse triângulo que ele tem, esse triângulo retângulo que ele tem um cateto medindo 2 e outro cateto medindo 1. Beleza? Aqui ele já deu o valor, mas eu não quero trabalhar com esse valor não aqui. Eu quero trabalhar com o valor dele em raiz. Se aqui é 2 e é 1, a hipotenusa dele vai ser a seguinte, ó. Vai ser 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Beleza? Aplicando Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado vai ser 1 mais... Opa! 1 mais 4. Beleza? 1 mais 4. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 5. A hipotenusa vai ser igual a raiz quadrada de 5. Lembrando, você não lembra, volta lá. Nesse caso aqui vai ser no curso básico de nivelamento de geometria. Geometria básica, tem a playlist aí. Então vai ser raiz de 5. Beleza? Agora, como é que eu vou representar a raiz de 5 aqui? Ele vai ser depois de 5? Não. Lembrando, raiz de 5 são dois números que multiplicados eles vão dar 5, tá? O mesmo número multiplicado por ele mesmo que vai dar 5. Se a gente for fazer com 2 ao quadrado, vai dar 4, então é maior. Se a gente fizer 3 ao quadrado, já deu 9. Então, é um valor próximo de 2. Beleza? Então, como é que a gente vai representar? Vamos supor que
a gente tem uma circunferência, um círculo, onde o centro dessa circunferência seja aqui na origem, no ponto zero, beleza? Que é o ponto A também, que é o ponto de partida dessa hipotenusa. E essa hipotenusa é justamente o raio dessa circunferência. Se a gente fizer aqui como se fosse um compasso, tá? Um compasso. Aqui um compasso bem bonito, tá? Botar a ponta seca dele aqui, ou seja, aquela ponta de metal aqui, beleza? E o grafite aqui nessa outra ponta aqui e for traçando até ele encostar na reta, que é na horizontal, beleza? A gente vai marcar, vai passar em um ponto, vai tocar em um ponto dessa reta. E é exatamente esse ponto, que aqui eu chamei esse ponto de B, beleza? Que é a posição exata da raiz quadrada de 5. Então, esse número irracional estaria exatamente posicionado aí. Beleza? É uma forma da gente conseguir mostrar a posição dele na reta dos números, no reta numérica, beleza? Então, é um método geométrico para a gente fazer isso. Antes a gente só ia lá colocando, beleza. Era bem fácil de identificar. Aqui não, aqui já começa a ficar mais complicado e a gente tem que fazer dessa forma. E aí a gente pode ver aqui qual é a interação dos números irracionais com os outros conjuntos, tá? Aí nós temos os inteiros, que estão contidos dentro dos números, ou a gente tem os números naturais, que estão contidos dentro dos números inteiros. A gente tem os números racionais, que contêm os números inteiros e, por consequência, também contém os números naturais. Só que os números irracionais, pessoal, eles não estão se relacionando em nada com os números racionais, tá? Os irracionais, a intersecção, ó, aqui o símbolo de intersecção da aula passada, né? Ou seja, a intersecção deles é vazio, é um conjunto vazio, tá? Não tem elementos. Ou seja, os racionais e irracionais, eles não compartilham nenhum elemento, não compartilham nenhum número. Beleza? Então, por isso que eu até fiz esse recorte aí, que é comumente até representado assim. Qualquer livro de matemática que você for pegar, você vai ver representado dessa forma, mas poderia também ser representado. Essa é a melhor forma, mas se a gente fosse parar nesse, nesse conjunto, a gente poderia até representar assim, né? Ó. Botar aqui os irracionais, ele não tem letra, tá? Específica. Seria assim, ó, dois conjuntos que eles não se tocam em nenhum ponto, não tem uma região em comum, não tem nada. Então eles estão aí um ladinho do outro. E a gente vai ver aqui por que a gente botou dessa forma aqui, tá? E o motivo é justamente já esse, é os números reais. Os números reais, o conjunto dos números reais, são a união dos conjuntos dos números racionais e do conjunto dos números irracionais. Beleza? Então, quando a gente une, ó, aqui o símbolo de união, o conjunto dos números racionais, beleza? Aqui, racionais, e dos irracionais, a gente cria o conjunto dos números reais. E esses conjuntos dos números reais, eles têm os mesmos subconjuntos. O conjunto dos reais não nulos, aqui o real, menos o conjunto unitário, que só tem um zero, tá? Ou seja, tirando o zero, o elemento zero do conjunto dos reais, o subconjunto dos números reais não negativos, então todo o x é o x pertencente aos reais, todos os números dos conjuntos reais, tal que x seja maior ou igual a zero, ou seja, o zero e os positivos, e o conjunto dos números reais não positivos é x pertencente aos reais,
tal que x seja menor ou igual a zero. Ou seja, os elementos do conjunto dos números reais não positivos são negativos e o zero. Beleza? Isso são subconjuntos. Agora, a nossa reta ela começa a ter uma propriedade importantíssima. A nossa reta dos reais, como é que ela vai ficar? Antes, era só os naturais, né? Zero mais positivos, como aqui está representado, né? Adicionamos os inteiros, a gente conseguiu expandir essa reta para os números negativos. Beleza? Adicionando os números, adicionando os números racionais, nós temos agora entre essas unidades novos números, não é isso? Números com vírgula, frações. Adicionando mais ainda o conjunto dos irracionais, a gente agora tem números que agora não são possíveis ser representados com os números, no caso, com os números racionais. Beleza? E o que é que acontece aí? Quando a gente adiciona todos esses conjuntos, a gente cria uma reta, beleza? Numérica, que agora não tem mais um buraco nessa reta que não esteja preenchido. Não tem mais falha nessa reta. Todo ponto que você possa imaginar, com infinitas casas decimais, existe um número para ser representado. Não existe mais falha nessa reta. Antes existia. Quando a gente tinha os naturais, a gente só tinha as unidades e os positivos e o zero. Depois, com os inteiros, as unidades negativas, positivas e o zero. Com os racionais, nós já preenchemos bastante essa reta. E com os irracionais, a gente pegou aonde os racionais não conseguiam preencher. Beleza? Então, essa reta é a reta dos números reais e ela é importantíssima para alguns assuntos mais à frente, que é justamente essa parte aqui de intervalos, os intervalos reais. Antes da gente continuar aqui os intervalos reais, eu queria mostrar para vocês esses dois símbolos aqui, ó. Essa bolinha fechada e essa bolinha aberta. Essas bolinhas servem para representar extremos de um intervalo. Beleza, pessoal, mas o que seriam esses intervalos? O intervalo, no caso, é quando a gente tem um espaço ali que está preenchido e a gente está pensando nesse espaço. Beleza? No caso dos intervalos aqui, dos intervalos reais, é quando a gente está nessa reta aqui e a gente pega esse espaço, por exemplo, de 1 que vem até de menos 1 que vai até 2. Esse espaço aqui é um intervalo na reta dos números reais. Então, é um intervalo real. Beleza? Então, essas bolinhas servem para a gente representar esses extremos. No caso aqui, o menos 1 e o 2. Certo? Que aqui, no caso, tem um significado, ela ser pintada ou não, fechada ou aberta. Se ela for pintada, o extremo que está, no caso, sendo pintado, a gente vai ver um exemplo aí, ele faz parte desse intervalo. E agora, se ela for aberta, ele não faz parte desse intervalo, então ele está fora. Beleza? É como se eu dissesse, ó, eu quero sair da minha casa até o centro da minha cidade. Só que eu quero ir até lá, mas eu não quero chegar no centro. Eu quero chegar na iminência, no ponto assim que eu digo, ó, eu tô quase chegando no centro, mas eu não quero estar no centro, tá? Então é mais ou menos isso, quando ele não é incluso. E quando ele é incluso, eu digo, eu quero sair da minha casa e eu quero ir no centro, estar no centro mesmo. Então eu quero incluir o centro da minha cidade nesse meu intervalo. Vamos aqui para esse simulador. Temos aqui, pessoal, o nosso simulador de intervalos reais, beleza? É legal que a gente pode colocar se ele é fechado ou aberto, qualquer um dos extremos, tá? E ele já dá a simbologia, no caso desses intervalos, e também dá a regra de formação aqui na linguagem matemática, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente pode mudar. Vamos escolher dois números. Vamos pegar aqui do menos 4
beleza? E vamos fazer um intervalo que sai do -4 até o 2 positivo, beleza? Se eu digo assim, ó, eu quero que o -4 participe desse intervalo, então eu tenho que... Eita. Eu tenho que incluir o -4. Veja que antes a bolinha estava aberta, tá? E agora eu peguei e fechei essa bolinha. Então, eu estou dizendo que o -4, ele faz parte do nosso intervalo, faz parte dos números que a gente está preocupado com ele, tá? Agora, o 2 não faz parte. Mas eu quero que o 2 faça parte, sim. Então, eu vou e coloco ele fechado também, bolinha pintada. Então, uma forma da gente representar é justamente fazendo essa reta aqui, ó. Bolinha fechada, aí um traço e bolinha fechada. Sendo que essas bolinhas fechadas têm que estar nos pontos dos extremos, tá? Outra forma da gente representar um intervalo é essa aqui, como tem aqui na letra A. Aqui a letra A significa o conjunto A. E ele é igual a abre colchetes, -4, ponto e vírgula, ou seja, o primeiro extremo, ponto e vírgula, o outro extremo, e fecha colchetes. Mas esses colchetes não são só para organizar, eles trazem um significado. Se esse colchete tiver virado para o seu extremo, no caso do lado dele aqui, né, esse primeiro colchete está virado para o -4, significa que o -4 participa desse intervalo. Se ele não estiver virado para o lado contrário, significa que o -4 não participa. Ó, bolinha aberta, ele está fora. Eu quero o número que chega na iminência do -4, mas eu não quero o -4. Beleza? Eu quero no limite do -4, mas eu não quero o -4. A mesma coisa para o 2. Ó. Veja que o colchete do 2 está virado para o 2. Então, significa que o 2 está incluso nesse intervalo. Então, eu quero o 2. Mas se o colchete estiver virado para o lado de fora, significa que eu não quero esse número no meu intervalo. Eu quero o limite dos números para chegar no 2. Mas eu não quero o 2. Beleza? Então, se eu não quiser nem o 2 nem o -4, ó, os colchetes todos dois estão virados para fora. Tá? Se agora eu quero o 2, o -4 e o 2, agora os dois colchetes estão virados para dentro, beleza? E a regra de formação é aquela que a gente já está acostumado dos nossos exemplos de conjunto, né? X pertencente aos reais, tal que, lembra que o ponto e vírgula também pode ser tal que, -4 seja menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Ou seja, esse x tem que ser maior ou igual a -4. Olha o igual aqui, porque o -4 está incluso. Se ele não tivesse incluso, era só menor que, né? Não tinha o sinal de igualdade, que é esse tracinho embaixo aqui. E eu quero que esse x também seja menor ou igual do que 2. Então, ó, olha o igual, então significa que a gente está aceitando 2 nesse intervalo. Se não fosse, ó, bolinha aberta, excluindo 2, só seria o x menor que o 2. Beleza? E, pessoal, eu quero mostrar para vocês outro tipo de conjunto aqui, um conjunto infinito, tá? Se a gente tivesse aqui, ó, eu dizer, ó, não quero um limite superior, não quero um extremo. Então, significa que eu quero que esse intervalo cresça, esse conjunto cresça infinitamente. Veja que, nesse caso, não tem como ter uma inclusão do limite superior, tá? Até sumiu a possibilidade aqui de bolinha fechada ou aberta. E como é que fica esse intervalo? Ó, A é igual a abre colchetes, tá? -4, porque ele está incluso. Eu poderia não incluir ou incluir, tanto faz. Fica a meu critério, se eu quero ou não quero. -4, ponto e vírgula. Então, esse foi o nosso primeiro extremo. Mais infinito. Quando eu quero que ele cresça indefinidamente para a direita, ou seja, no sentido dos valores positivos, eu vou colocar sempre o sinal mais e o símbolo de infinito, que é esse 8 deitado aí, né? Mas não é um 8 deitado, é o símbolo de infinito mesmo, tá? Agora, se eu quero que ele diminua infinitamente, ou seja,
que ele vá para o negativo infinitamente. Então, ó, coloquei o extremo inferior, né? Indo para o menos infinito. Veja que não tem como eu também colocar incluso ou não incluso, porque não tem como incluir o infinito. Ele, quanto mais você for pensando, mais longe você vai, né? Não tem como você incluir nada no infinito. Então, aqui, ó, fecha colchetes, né? No caso, ele está virado para fora, menos infinito. Então, o que vai diferenciar é o mais ou menos. E o infinito vai mais ou menos define o sentido e o infinito define se ele vai ou não para indefinidamente, cresce ou diminui indefinidamente. Ponto e vírgula foi o nosso primeiro extremo. 2 e fecha colchetes novamente porque o 2 está incluso. Se não, era abre colchetes porque o colchete estaria virado para fora. Beleza? E se eu não quisesse nenhum limite? Então, ó, eita, deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó, como é que seria aqui, ó. A regra seria x pertencente aos reais, tal que x seja menor ou igual a 2. Veja que aqui eu não defini nenhuma regra para antes do x, né? Para quem é que seria menor, qual seria o limite que barraria o lado inferior desse intervalo, desse conjunto? Não tem, justamente porque ele vai para o infinito. Então eu não preciso especificar qual é o limite, tá? E se ele não tivesse nenhum limite? Superior ou inferior? Ele seria um intervalo de menos até mais, menos infinito até mais infinito, tá? E a regra de formação seria o próprio conjunto dos números reais. Beleza? Vocês mexam com esse simulador, ele é interessante, ele é muito legal para tirar as dúvidas. Se vocês tiverem algum problema que precise e vocês tenham dúvidas a respeito, mexam com ele, tá? Use aqui ele, entenda como funciona e procure entender justamente essa ideia de intervalo que é importantíssimo. Esse conceito de intervalo, pessoal, ele vai aparecer novamente em um assunto mais para frente, na parte de funções, equações, inequações, e quando a gente for, por exemplo, alguém que for para a universidade for alguma coisa voltada para engenharia, exatas e tudo mais, esse conceito vai ser importante também de intervalos desses conjuntos, vai ser interessante também na hora que a gente vai estudando lá cálculo, logo no início, vai ser necessário para a gente criar a nossa base dessa matemática do ensino superior. Beleza? Beleza, pessoal? Então vamos voltar lá para na nossa apresentação. Beleza, pessoal. Agora, voltando para a nossa apresentação, nós temos aqui as nossas referências e as nossas fontes, tá? Nós temos aí o site do GeoGebra, que é importante, é muito útil nessas aulas para desenhar formas geométricas, a matemática ali, gráficos e tudo. Tem o nosso livro e também temos aí o nossa referência da parte da história dos números. Beleza, pessoal? Então, assim, essa é a nossa aula. Foi até. Não sei, acho que vai acabar no mesmo tempo, quando eu editar e tudo. Mas é um assunto mais de boa, menos conceitos e tal, que nem a aula passada foi bastante coisa, né? Então, vocês respondam aí as questões da lista, tá? Vocês façam toda essa parte de fixar o conhecimento, leia, utilize o material aqui, escreva, anote, volte, assiste mais uma vez, responda os exercícios, anote suas dúvidas, bote nos comentários e a gente também aqui vai estar na nossa aula de resolução de exercícios e tirar dúvidas também na quarta-feira. Então, pessoal, aqui a gente vai se despedir, né? No caso, acabou a nossa aula. Fica aí para vocês mais uma aula do nosso curso de matemática do ensino médio. Beleza? Deixe o comentário de vocês, a avaliação aí, se vocês gostaram, não gostaram. Um comentário também, dando a sua opinião, ou alguma melhoria, ou qualquer coisa do tipo. Na próxima semana terá mais uma aula. Quarta-feira a gente vai se encontrar aqui para responder exercícios, tá?
Eu acho que eu já falei isso, mas reforçando. E se inscreva aqui no canal, ajude a esse projeto de ensino para todos crescer, tá? E se você conhece aquela pessoa que tem a dificuldade, que queria entender melhor matemática, queria voltar a estudar matemática para aplicar, ou algum profissional que vocês saibam que vai se beneficiar desse conteúdo, desse conhecimento, né? Que às vezes faz falta no nosso dia a dia, porque conhecimento, pessoal, ele é libertador e também ele facilita muito a vida da gente. Pode parecer um conteúdo muito teórico que não vem a ajudar, mas sempre sim o conhecimento vem a agregar, seja num pensamento crítico, seja até numa conversa informal, a gente conhecer mais alguma coisa. É sempre gostoso se conversar com alguém que entende sobre o assunto, que entende o que a gente fala, né? E também vocês vão ter a oportunidade, e sim, com certeza vai chegar um momento em que tudo isso aqui vai ser útil. É bom a gente acumular, a gente guardar o que nos serve, guardar e acumular o que é bom, né? Então, pessoal, compartilhe isso com as pessoas que vocês acham que vão se beneficiar e as que você diz assim, eu queria estudar, passar no vestibular, alguma coisa. A ideia aqui é trazer um conhecimento bem mais profundo, não é muito bizu de vestibular e tudo, mas com certeza, alguém que vai estudar assim, procurando entender o porquê das coisas e ir se aprofundando, com certeza ele também vai chegar lá. Com outro método, mas ele vai chegar lá sim. Beleza, pessoal? Então, até quarta-feira, tá? Valeu!